Muitas pessoas não conseguem vencer na jornada da influência porque elas não sabem para onde estão indo, elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas fazem de bom. Eu tenho convicção que cada dia mais você entende muito melhor a sua missão, o seu propósito, a sua mensagem, porque você é uma flecha, flecha não dá ré, flecha não para no meio do caminho, flecha só para no alvo. Eu vou te contar uma história hoje, para você entender exatamente como definir quem você é e o que você está fazendo e como entender se você está na direção correta. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Está começando agora um novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e esse aqui é um novo dia, programa que eu apresento toda terça e quarta às 7 horas da manhã aqui no YouTube. Aqui, nessa grande sala de aula virtual, eu te convido a refletir sobre histórias bíblicas, sobre comunicação e sobre posicionamento. Muitas pessoas chegam longe porque elas se posicionaram da forma certa. E aqui eu vou te ajudar a não misturar a espiritualidade com o que você tem que fazer, porque tem muita gente espiritualizando as coisas erradas e ela diz assim: ah, mas se Deus quiser, Ele faz. É verdade. E é até óbvio, só que Deus prefere fazer com você. Deus que abriu o Mar Vermelho, correto? Mas quem levantou a mão para que tudo pudesse começar? Foi um homem, Moisés. Deus planejou a reconstrução do muro de Jerusalém, das muralhas que cercam a velha cidade de Jerusalém. Mas quem foi que se levantou, pediu ao rei para ir, recolheu madeira, juntou o povo e iniciou esse trabalho? Um homem chamado Neemias. Deus quer fazer, mas Ele conta contigo para que você faça a sua parte. Então entenda que é hora de se posicionar, é hora de começar a fazer o que precisa ser feito para que a sua mensagem alcance pessoas, para que o seu trabalho transforme vidas, para que as suas histórias toquem o coração das multidões. E a história de hoje é mais uma história sobre Jesus de Nazaré, o maior comunicador de todos os tempos. Essa história você pode ler no livro de Lucas, capítulo 9. Diz lá, certa vez, que Jesus, reunido com os seus discípulos, fez uma pergunta para eles. E a pergunta foi: o que as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos começaram a responder. Um deles falou: olha, dizem que o Senhor é João Batista, que já tinha morrido nessa época. Dizem que o Senhor é Elias, que voltou à vida. Dizem que o Senhor é um dos profetas do passado que retornou. Então, as multidões, elas tinham muitas opiniões sobre Jesus. As multidões, elas imaginavam que Jesus fosse algo que ele não era. De fato, assim como Elias, João Batista, então um profeta do passado, Jesus era especial e ele estava ali para cumprir uma missão especial. Mas ele não era nenhum deles. Ele era Jesus, o único, o Cristo, o Messias. Então as multidões, elas tinham uma ideia de quem era Jesus, mas elas não acertavam. Cada um dizia uma coisa. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Preste atenção aqui. Jesus está fazendo um exercício de branding pessoal. Jesus, óbvio, essa é uma leitura que eu faço aqui como professor de marketing digital, professor de marketing de posicionamento, como mentor de comunicação. Jesus ali, ele estava querendo saber quem os discípulos diziam que ele era, para saber se ele estava se comunicando da forma certa. E eu vou chamar isso de uma análise de branding pessoal, de marca pessoal. Você tem que fazer isso com as pessoas que te cercam. Se quem está do seu lado não sabe exatamente o que você faz, para onde você está indo, sobre o que você fala, algo está errado e esse erro está em você. Pois bem, Jesus fez a pergunta e Pedro, um de seus discípulos, toma a frente e já responde: tu és o Cristo de Deus. Ou seja,
tu és o Messias. As multidões diziam uma coisa, Pedro sabia exatamente quem Jesus era. As pessoas que andam do seu lado, elas precisam ter certeza sobre quem você é, o que você faz e o que você fala. Se você tiver papel e caneta, anota, porque é muito importante que você defina bem essas 3 partes e comunique isso o tempo inteiro. Jesus, portanto, caminhava com seus discípulos da Galileia a Jerusalém, de Jerusalém a Galileia. E eles foram aprendendo quem ele era. Por que Pedro tinha tanta convicção que Jesus era o Cristo de Deus? 1, porque Jesus falou. 2, porque ele foi dando provas de seu poder. Ou seja, quando o que a gente fala, guarda isso que é importante para você, quando o que você fala está alinhado ao que você faz, você fortalece o seu posicionamento. Não adianta falar que é uma coisa e agir, caminhar como outra. As pessoas percebem, as pessoas falam mal, as pessoas colocam uma nuvem de descrédito sobre você se a sua fala estiver em desacordo com as suas atitudes. Cuide para que você haja conforme aquilo que você fala. Cuide para que as suas palavras estejam sempre alinhadas com aquilo que você faz. Jesus fez isso. E Pedro não teve dúvidas em dizer, tu és o Cristo de Deus. A comunicação de Jesus, ela estava completamente alinhada com as suas atitudes. Logo, a percepção do público era perfeita. Pelo menos o público que estava perto, que aqui nessa história são os discípulos, porque as multidões confundiam quem era Jesus. As multidões, elas achavam que Jesus era outra coisa. E ok, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, porque para que a gente tenha certeza de quem é quem, o que a pessoa faz, a gente precisa acompanhar. Se a gente tiver uma ideia superficial, a gente vai errar. Então as pessoas, as multidões, elas podem errar a seu respeito. Quem anda do seu lado não pode, porque quem anda do seu lado precisa saber quem você é. Se não souber, você está errando na sua comunicação. O que as pessoas podem contar com você? Você já parou para pensar nisso? Sabe quando alguém está com algum problema e as pessoas falam, vamos ligar para a irmã tal, para o irmão tal, porque ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração. Ou seja, aquela pessoa, ela está comunicando que ela é uma pessoa de oração e no momento que as pessoas precisam de oração, recorrem a ela. A grande pergunta é, as pessoas te procuram para quê? Qual é o problema que você resolve? Qual é a direção que você aponta? Qual é a conversa que você tem? As pessoas te buscam para quê? Isso é o seu branding, pessoal. As pessoas buscavam Jesus porque elas queriam o caminho, a verdade e a vida. As pessoas buscavam Jesus porque elas queriam ser curadas. As pessoas buscavam Jesus porque elas queriam ter acesso à vida eterna. Jesus deixou bem claro a mensagem, a missão, a que ele veio. E o mesmo tem que ser feito por você. O que você faz? É muito importante que você anote isso. O que você faz? O que você fala? Como as pessoas podem contar com você? Tem que estar muito claro. O Daniel faz o quê? Daniel faz comunicação, aula de comunicação. Eu falo? O que eu falo? Que você tem uma mensagem. Como as pessoas podem contar comigo? Se elas quiserem aprender mais sobre comunicação, sobre posicionamento, sobre marketing digital, elas vão me procurar. E por quê? Porque eu estou todo dia falando sobre isso. Eu estou todo dia, toda semana, todo vídeo meu é sobre isso. É sobre posicionamento, é sobre comunicação, é sobre a mensagem de Jesus, que é o maior comunicador de todos os tempos. Então, ajuste suas atitudes com o seu caminhar. Suas atitudes com o seu falar, melhor dizendo. Ajuste o que você fala com o que você faz, para que as pessoas nunca mais tenham dúvida. E quanto mais você falar, quanto mais você repetir, tem gente que tem problema, acha que não pode repetir. Tem que repetir sim, até que as pessoas entendam. E depois que elas entenderem, você continua repetindo para fixar o que você faz, o que você fala e para onde você está indo.
o que você faz, o que você fala e para onde você está indo. Eu estou indo em qual direção? Daniel Brunet está indo na direção de ajudar um exército de flechas a entregar a mensagem que transforma vidas. Eu estou indo nessa direção. E no meio do caminho eu te encontrei. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu estou muito feliz de saber que você mais uma vez está aqui aprendendo sobre comunicação, marketing de posicionamento, para que você afie a flecha que você é e continue indo em direção ao alvo. E eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão inscrever-se agora. Venha fazer parte desse exército de flechas, de pessoas que buscam informação para afiar a mensagem que transforma vidas. Se você já é inscrito no canal, então curta o vídeo, porque assim a plataforma vai entender que ele é bom e ele vai começar a entregar para mais pessoas. Eu conto com você, com seus cliques, para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Retomando para a nossa história, hoje a gente falou sobre a consulta que Jesus fez aos seus discípulos. Quem as multidões diziam que ele era e quem os discípulos diziam que ele era. E Pedro acerta: tu és o Cristo de Deus. As pessoas precisam saber quem você é. E elas não vão saber disso a partir de suposição. Elas vão falar o que vier na cabeça. Não, 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 não. Elas vão falar a partir daquilo que elas ouvirem e perceberem de você. Você é responsável pelo rótulo que as pessoas vão ler. É você que posta o conteúdo, é você que fala, é você que escreve, é você que se posiciona. O que as pessoas vão fazer é ler aquilo que você está fazendo e a partir daquilo que você apresentar é que elas vão comentar. Logo, se você souber filtrar e só falar o que é bom e útil, as pessoas só vão ter coisas boas e úteis para falar de você. Mas o fulano que não gosta de mim, ele vai falar o quê? Ou ele vai falar nada, ou ele vai inventar alguma coisa. Porque os críticos sempre vão existir. Você não precisa se preocupar com isso. É óbvio que não é bom quando tem alguém falando mal da gente. É óbvio quando tem alguém que está o tempo inteiro tentando puxar o nosso tapete. Isso é terrível. Mas essas pessoas sempre vão existir. E o que a gente precisa é se acostumar com elas. O que a gente precisa é fortalecer a nossa mensagem e seguir à frente. E seguir em diante. Você não pode parar no meio do caminho porque tem alguém te tacando pedra. Você não pode parar porque tem alguém te vaiando. Você não pode parar porque tem alguém jogando uma casca de banana na sua frente. Não, você tem que desviar e seguir em diante. Tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Talvez você diga para mim assim: não, Daniel, mas eu não tenho nada de interessante na minha vida. Sinceramente, nisso eu não acredito. Porque você está aqui, vivo, com um propósito. Não é à toa, inclusive, que você está assistindo esse vídeo. Não é à toa que você está aprendendo agora mais sobre posicionamento, sobre como se apresentar às pessoas. Porque existe um propósito, existe uma missão na sua vida. Deus te permitiu viver por coisas altos, baixos, para que você tivesse uma história para contar, para que você carregasse uma lição que é capaz de mudar a vida de quem está do seu lado. Eu não tenho dúvida disso. Não importa se você é rico ou é pobre, se você é alto ou é baixo, se é homem ou se é mulher, se nasceu numa capital ou no interior, isso não importa. O que importa é a sua decisão de começar a entregar a sua mensagem, de começar a ser a nova e boa influência que esse mundo precisa. Você tem visto por aí. Muitas vozes se levantam e falam e apontam direções que não são as corretas, que dizem que o errado é o certo e o certo é o errado. Eu te pergunto, até quando você vai ficar calado? Até quando você vai ficar calada? Porque a má influência não tem vergonha, a má influência não perde tempo. Tudo que ela faz é para apontar o caminho errado para as pessoas. Tudo que ela faz é para confundir a mente das pessoas que têm uma direção. Está na hora de você, flecha, se levantar e começar a se posicionar. E na aula de hoje eu te mostrei como fazer isso, alinhando a sua fala às suas atitudes, perguntando para as pessoas ao seu lado quem você é. Já pensou em fazer esse exercício?
Chega para alguém que caminha contigo e fala assim, olha, o que você pensa sobre mim? Que tipo de amigo eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Se você tivesse que me definir em uma frase, qual frase seria? Um dia que você me apresentou para alguém, o que você disse que eu era? Na sua opinião, qual é a maior qualidade que eu tenho? Ou, melhor, para você, em que eu posso ajudar as pessoas? Ou no que eu mais ajudo as pessoas? Você precisa fazer esse exercício de branding pessoal como Jesus fez 2000 anos atrás. Você precisa entender como as pessoas te enxergam. Será que a resposta delas é a que você quer ouvir? Será que a resposta delas é exatamente aquilo que você é? Ou existe um erro de posicionamento e comunicação da sua parte? As multidões podem confundir quem você é. Os desconhecidos podem não saber exatamente o que você faz. Mas quem está perto de você não pode errar. Porque se errar nessa avaliação, o erro é seu, é da sua comunicação, é do seu posicionamento. Então, a partir de hoje, quando você decidir fazer algo, pergunte-se, isso aqui está alinhado com o meu posicionamento? Uma pessoa, por exemplo, que ensina comunicação como eu, ela pode tomar determinadas atitudes? Não. Eu só posso tomar atitudes que condizem com aquilo que eu faço. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que quer se posicionar como mensageiro de Deus. A pessoa fala sobre Jesus. A pessoa conta as histórias do mestre. Essa pessoa pode mentir? Não. Essa pessoa pode não ter misericórdia com as pessoas? O que é misericórdia? Misericórdia é você zerar o jogo. Alguém erra com você, essa pessoa está em falta, mas aí você perdoa. Pronto, zerou o problema, mas ela errou de novo. Aí você vai e zera o jogo. Isso é misericórdia. É dar quando o outro não merece. E Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o que eu quero te dizer com essa história é que se você se propõe a falar de Jesus, você tem que saber quem ele é e agir como ele. Não dá para ser mensageiro de alguém se você não vive o que esse alguém fala. Eu estou te contando essa ilustração para que você entenda a importância das suas atitudes estarem em acordo com a sua fala. Não adianta falar que é bom e ser uma pessoa ruim. Não adianta falar que ensina a ganhar 1 milhão se nunca ganhou 1 milhão. Não adianta falar que você vai ajudar as pessoas a melhorar o relacionamento delas se você não tem um relacionamento. Não adianta. Isso vai acabar confundindo as pessoas. E outra coisa, quando elas perceberem a mentira, ou então a falsa verdade, ou então que não é bem assim, acabou. Acabou. A reputação vai lá embaixo, e as pessoas começam a apontar o dedo e começam a falar, nossa, esse aí me enganou. Então não corra esse risco. Existe um tesouro dentro de você. Existe algo muito valioso dentro de você que é a sua história, aquilo que você passou, aquilo que você aprendeu, aquilo que você pode ensinar. É sobre isso que você tem que falar. É a partir disso, das suas crenças, que você tem que se posicionar. E lembre-se, nunca deixe que a sua fala esteja em desacordo com com o seu caminhar, com as suas atitudes. Nunca deixe que o que você diz esteja em desacordo com o que você faz, porque as pessoas olham isso e elas vão perceber quem você é a partir desse cruzamento de dados. Definiu quem você é? Você é uma pessoa que ajuda os outros, que você serve, você educa pessoas, você transforma vidas, ok, suas atitudes estão de acordo com esse seu posicionamento? Então, parabéns. Então, continue indo em frente. Então, continua falando para as pessoas. Não tenha vergonha de se apresentar a partir daquilo do que você realmente é. Não vou falar muito de mim. Não, uma coisa é querer contar vantagem. Outra coisa é você saber quem você é e reforçar isso nas pessoas. É muito importante que as pessoas entendam quem você é. E é quando você fala, na medida certa, sem exagerar, sem tomar o tempo das pessoas. É na medida que você fala que as pessoas entendem quem você é. Você apresenta o seu rótulo e elas começam a te ler. Atitudes alinhadas com fala. E você precisa ter bem definido quem você é, o que você faz
e para onde você está indo. Se você colocar isso num papel, coloca num papel, e aí você vai olhar todo dia e vai falar: eu sou um comunicador, eu ensino as pessoas a se comunicarem e eu estou caminhando para formar um exército de flechas. Todo dia eu crio conteúdo a partir disso e todo dia eu ajo a partir disso, porque assim as pessoas nunca vão me confundir e elas saberão exatamente com o que podem contar de mim. E é isso que eu quero que você alcance, essa convicção, essa clareza sobre o seu posicionamento, para que isso molde as suas atitudes e atraia as pessoas certas para o seu lado. Quando você começar a se posicionar, as pessoas certas vão te procurar. Quando você começar a contar o que você sabe, as pessoas vão te agradecer pelo conhecimento que você está derramando. Não abra mão de transformar vidas. Não abra mão de viver aquilo que Deus escreveu para você, porque Ele é o roteirista da sua história. O autor da vida te chama de filho, te chama de filha. Tá na hora de você ser a flecha que só para no alvo. Tá na hora de você ser a flecha que só para no alvo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado por você ter ficado até aqui. A gente vai se ver em breve em mais um novo dia. O meu programa de terça e quarta às 7 da manhã aqui no YouTube. E eu te desejo, flecha, saúde e paz. Tchau.